Oi, gente! E aí, galera? Hoje nós estamos aqui para gravar o segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa iniciativa, do primeiro vídeo. Enfim, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho da nossa decisão de vir para cá. A princípio, nós queríamos ir para os Estados Unidos. Portugal nunca tinha sido uma opção na nossa vida. E há 5 anos atrás nós resolvemos que nós não queríamos mais ficar no Brasil. Criar o nosso filho no Brasil com a política que tinha, com tudo a violência, o desemprego, com tudo que estava acontecendo. Mas era somente um sonho, nada era real. A gente nunca tinha colocado em prática, nunca tinha definido nada, agora vamos tal ano, sair do Brasil. E aí quando foi no final do ano passado, nós tentamos o visto para os Estados Unidos e tivemos a negativa, e foi uma frustração muito grande. Mas nós continuamos com aquela vontade de sair do Brasil e tal. E aí foi quando surgiu a oportunidade de vir para cá, para Portugal. Surgiu a oportunidade de tentar uma vida melhor aqui, né? E aí nós conversamos muito e definimos que seria Portugal. A princípio ele viria na frente, mas porque nós não tínhamos condições financeiras de estar vindo os três, as passagens são muito caras, e Deus nos abençoou e a gente conseguiu vir os três juntos. Então essa foi a decisão, decidimos de viajar, de sair do Brasil. A preparação, nos preparamos em 3 meses, começamos a planejar no final de dezembro, no meio de dezembro, nós começamos a planejar que ele viria sozinho. E depois dos 4 a 5 meses nós viríamos. E aí, com 3 meses de preparação, nós viemos. Chegamos aqui, viajamos no dia 3 de abril. E chegamos em Lisboa na madrugada de 4 para dia 5. Fizemos todo o processo de tirar a documentação. Eu vou contar para vocês em outro vídeo como que é o processo, quais são os documentos necessários para estar vindo para cá, isso em outro vídeo. E a preparação foi essa, vendemos todos os nossos móveis, abrimos mão de muita coisa para estar aqui. A família, como sua família reagiu? Negativo. Minha família, assim, algumas pessoas aceitaram muito bem, algumas pessoas não. Teve gente da minha família que falou que era doideira, porque a gente nunca ia sair do Brasil, porque a gente não tinha dinheiro para isso. E algumas pessoas apoiaram, meu pai sempre me apoiou, minha mãe nem tanto, porque ela achava que ia sentir saudade minha, do Gabriel. Mas meu pai já ficava mais de boa, porque ele já entendeu que a gente veio buscar uma vida melhor. Mas minha mãe e minha avó não aceitaram muito bem. Até o dia da despedida, elas não estavam felizes com essa... Acho que até hoje. Com essa decisão. Mas assim, o restante, fora minha mãe e minha avó, o pessoal aceitou de boa. E não, no meu caso foi bem diferente. Eu acho que o meu pai, eu tenho muito esse sonho por conta do meu pai. Eu sempre ouvi meu pai falando a vida toda de sair do Brasil, de trabalhar fora. Então eu cresci ouvindo que ele tinha essa vontade, e essa coragem, mas ele nunca teve condições financeiras para isso. E aí, quando eu contei para ele, há 5 anos atrás, eu vou para os Estados Unidos, meu pai ficou louco, é isso aí, eu te apoio. E quando eu contei para minha mãe falou, a princípio, você é louca, vai ter um terremoto e você vai morrer lá longe da gente. Lá tem ataque terrorista. Minha mãe deu uma surtada, assim, mas logo depois ela voltou, assim, pra realidade. E minha mãe foi uma das primeiras pessoas que falou pra mim sobre Portugal. Quando nós chegamos em casa do consulado americano, dizendo pra ela que tinha sido negado, a minha mãe disse na hora pra mim, minha filha, por que você não vai pra Portugal? Portugal é melhor, falo português, vocês vão se dar super bem. E aí foi aí que começou a brotar o sentimento de Portugal, através do que minha mãe disse pra mim. E minha mãe me apoia hoje, minha família, minha irmã, meus tios, todo mundo assim me deu super apoio. Como foi o dia do embarque? O dia do embarque foi uma loucura, uma correria. Nossa, aquele dia foi brabo,
No dia, minha mãe fez um almoço especial para mim, a mãe dela, ela foi almoçar com a mãe dela, foi almoçar com a minha mãe, e minha mãe só chorava porque era o último almoço que eu ia fazer com ela durante um bom tempo, né? E a ficha ainda não tinha caído, eu não tava, ainda não tinha entendido que daqui a algumas horas eu ia estar saindo do Brasil para ficar 2 anos aproximadamente sem poder voltar. E foi uma sensação muito estranha, uma coisa muito boa, tinha um sentimento muito bom dentro de mim, mas ao mesmo tempo um aperto, tipo assim, parecia que meu coração estava pequenininho. Um sentimento muito, muito estranho. E comigo também. Foi assim, minha mãe não chorou em casa e tal. Fomos todos juntos ao aeroporto. Foi muito engraçado porque parecia uma caravana indo pro aeroporto. Família buscar perto. Eu fiz questão que tivesse todo mundo junto, assim, na minha despedida. E foram minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Foi a minha sogra, meu sogro, o meu cunhado, a tia, o tio do Igor com a filha, nossos amigos. E foram, assim, uma loucura, muito engraçado. Ao mesmo tempo que eu tava muito radiante, muito feliz, eu tava com meu coração também muito apertado. E foi aí que chegou a hora de entrar no portão de embarque internacional. Nossa, foi quando parecia que a minha ficha tava caindo, assim, sabe? Me deu um desespero, mas em nenhum momento eu pensei em voltar. Nunca. Nenhum momento. Meu filho o Gabriel começou a chorar, porque tava me vendo chorar, vendo o pai dele chorar, vendo todo mundo chorar e começou a chorar também. Mas enfim, conseguimos entrar no embarque, foi tudo bem. Despachamos quantas malas? 3 malas? 3 malas e entramos com 2 bagagens de mão. Viemos com praticamente o guarda-roupa inteiro. Despachamos 3 malas, viemos com 2 malas de mão e 2 mochilas cheias. Mas graças a Deus não deu problema nenhum, as nossas malas, correu tudo bem. A imigração. Chegamos a fazer imigração na Alemanha. Pegamos um voo do Brasil, do Galeão para a Alemanha. Aeroporto de Frankfurt. E a imigração foi tão tranquila que, assim, até hoje as pessoas colocam um medo na gente tão grande de como é a imigração, a imigração, que eu cheguei no aeroporto tão desesperada que eu tava com mais medo da imigração do que de voar, porque eu nunca tinha voado, então também dá um medinho, né? E foram 11 horas de voo, o primeiro voo, e a imigração foi super tranquila. Chegamos no guichê, os 3 juntos. O rapaz do guichê não falou nada pra mim, nem pra ninguém, só ficou olhando pra gente assim, e eu fiquei assim, sem saber, sem falar alemão, sem falar inglês, sem saber o que ele queria, e ele também não me perguntou nada. E eu só disse pra ele, olá, e peguei a pasta dos documentos. Brasil. Falei, eu sou do Brasil. Aí ele brincou, eu sou alemão. Não, você fez Brasil, aí ele bateu no peito, Alemanha, e começou a rir. E aí quebrou o gelo, aquele clima tenso. E eu peguei a pasta de documentos e entreguei para ele. Ele pegou os passaportes, olhou nossas fotos, confirmou o nosso rosto com as fotos do passaporte, carimbou e disse: Boa viagem. Só isso. E só isso. E falou em português, né? Não, falou inglês. Inglês. E nem lembro mais. E aí passamos, correu tudo bem. Eu falei pra ele, meu Deus, a gente passou, a gente ficou perdido no aeroporto, aquele aeroporto gigantesco. Levamos 2 horas para conseguir achar um McDonald's para comer. Por isso, gente, quem vier pra cá, peguem escalas grandes, porque você nunca sabe quanto tempo vai demorar. Nós pegamos uma escala enorme, mas não foi por esse motivo, né? A gente pegou porque não tinha outro voo mais barato. E a gente pegou uma escala de 7 horas e 10 em Frankfurt. Mas deu tudo bem, ocorreu tudo bem, graças a Deus. E depois a gente pegou o outro voo para Lisboa, que também foi tudo tranquilo. O avião que a gente veio, perfeito. O atendimento, nós viajamos pela empresa Lufthansa, é uma empresa alemã. Não temos o que reclamar. Pessoal, os comissários de bordo, as aeromoças, excelente pessoa. Tipo, a gente não fala inglês muito bem, alemão nada, nem se fala, mas eles tinham muita paciência em explicar as coisas pra gente, em fazer a gente entender
um serviço excelente. Do Brasil até Lisboa, até Frankfurt e Frankfurt até Lisboa. Não temos o que se queixar, nada. E assim, a nossa chegada em Lisboa também foi um pouco conturbada, né? Porque chegamos em Lisboa, tava um frio, chegamos de madrugada, o Gabriel passou mal no avião, tive que dar um remedinho para ele, um Dramin, e aí ele chegou sonolento e chegamos 1h30 da manhã, né? 1h15, por volta de 1h15. O casal de amigos queriam buscar a gente, pelo motivo deles, pessoal, eles não conseguiram ir buscar a gente no aeroporto. Então, quando a gente chegou, 1h30 da manhã, com aquelas 5 malas, 2 mochilas, 3 travesseiros de pescoço, e casaco para um lado, casaco para o outro, aquela confusão. E o Gabriel chorando. E o Gabriel chorando, os 2 celulares desligados, descarregados também, não ia funcionar, não tinha internet. E deu um desespero, eu olhei pro Igor e falei, calma. Eu tava mais nervosa do que ele, falando pra ele ter calma. Falei, calma, vamos pegar um táxi e vamos pro lugar onde a gente tinha alugado. Que a gente alugou um Airbnb por 5 dias. Era um quarto que a gente alugou num apartamento. Muito perfeito, muito perfeito. E passamos um perrengue. Conseguimos entrar no táxi, fomos lesados pelo taxista, uma corrida que daria 10 euros, ele cobrou 25, mas a gente não sabia, então a gente pagou, não ligou o taxímetro, e aí nós fomos. Chegamos lá na porta do apartamento, do prédio onde a gente tinha alugado, eu tava com as instruções, a gente conseguiu entrar no prédio. Peguei a chave. Quando eu peguei a chave, eu vi que só tinha 2 chaves, que era a porta do prédio e a porta do nosso quarto. Mas e a porta do apartamento? Como que a gente ia entrar? A chave do apartamento. Como a gente ia entrar? Eu não tinha. E aí, aqui em Portugal, os prédios eles são divididos assim. Rés de chão, que seria o térreo, que pra gente é o primeiro andar. Primeiro andar, que no Brasil é o segundo andar, e assim sucessivamente. E eu não sabia disso. E pra gente, estava escrito lá que o apartamento que a gente ia se hospedar seria o primeiro esquerdo. Primeiro esquerdo. Isso. E pra mim, o primeiro esquerdo, eu entrei no prédio, eu já tô no primeiro. Só que não é assim, aqui. Aqui era o rés de chão. O primeiro eu teria que subir um lance de escada e tá no primeiro andar. E eu tô tocando a campainha, 2 horas da manhã. Porque eu não tinha chave do apartamento. Como eu ia entrar? E aí saiu uma portuguesa, daquelas ignorantes, e praticamente escurraçou com a gente. Enfim, deu um desespero, porque o Gabriel começou a chorar, e aquele desespero de correr e de entrar no apartamento, e até que entrou um brasileiro enviado por Deus. E perguntou pra gente o que estava acontecendo, da onde saiu aquele brasileiro de madrugada no prédio, também não sei. Chegou um brasileiro lá no hall e perguntou pra gente o que tinha acontecido. E eu disse pra ele falou, calma, a gente vai resolver. Aí ele foi e mostrou pra gente que a gente estava no apartamento errado. E fomos pro apartamento certo, e por incrível que pareça, era de frente pro que ele morava. E aí ele começou a tocar a campainha, ninguém atendia, e ele começou a pegar a chave dele e tentar abrir. Aí nisso abriu a porta, um chinês, e começou a falar inglês, e a gente não estava entendendo nada, o Igor ficou nervoso, não estava conseguindo se comunicar, e aí o rapaz começou a falar com ele em inglês, que a gente precisava da chave para entrar. E aí ele apontou a chave para o chão, e aí a chave estava embaixo do tapete. Também a gente nem para se ligar que geralmente as pessoas escondem chave embaixo do tapete. Conseguimos entrar, dormimos aquela noite, foi ótimo, maravilhoso. Mas nós viemos para cá com o intuito de ficar em Lisboa, na cidade onde os nossos amigos, nossos conhecidos moram. Só que nada do planejamento deu certo, a gente não conseguiu alugar casa lá. E aí eu fiquei com muito medo de ficar
depois dos 5 dias que nós tínhamos comprado, de ter que ficar pagando hotel. Até que eu falei com uma amiga minha que mora aqui na Póvoa, e ela falou, calma, na rua vocês não vão ficar. Vem pra cá, pra minha casa. E aí nós decidimos então que a gente não iria mais ficar em Lisboa. Viemos pra Porto. Ela passou o endereço dela e a gente veio. Chegando aqui, nós ficamos morando com ela durante 10 dias. Nesses 10 dias aconteceram muitas coisas. Ela nos recebeu, ela e o marido dela, maravilhosamente bem, assim, na medida do possível, né? Ela mora num T1+1, que é um apartamento de 1 quarto, com uma salinha que possivelmente as pessoas fazem de outro quarto. Então chamam de T1+1. E só que ela também estava recebendo a família da irmã, com o marido e os filhos. Então nós, assim, estávamos muito apertados naquele apartamento e devido a isso aconteceram algumas coisas. E aí acabou que a gente conseguiu, graças a Deus, achar um apartamento de temporada. Gente, apartamento aqui tá muito difícil. A gente que tá no Brasil ouve falar isso, mas a gente não imagina como está difícil conseguir um apartamento aqui. Está praticamente impossível, principalmente para quem vem como nós viemos, com pouco dinheiro. O que eu vou falar para vocês é não sigam o nosso exemplo. Nós viemos para cá com 1.500 euros. Pasmem. Um pouquinho mais. 1.500. Um pouquinho.